Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar Jesus, a pessoa de Jesus, através das Escrituras. E hoje vamos dar continuidade ao nosso discipulado do Evangelho de Mateus, onde iremos aprofundar no terceiro passo, que é o ID. Falamos um pouco sobre o Vinde, falamos sobre o Siga-me, e o objetivo dessa semana é compreender e praticar Mateus 28, 18, 20, como um estilo de vida e não um evento, e sim um estilo de vida para fazer discípulos, batizar, ensinar e obedecer a partir da autoridade de Cristo e no poder do Espírito Santo e permanecer no Senhor, que a gente entende que é uma parte muito complicada do permanecer, através das tribulações. Então, hoje nós iremos ler Mateus 28, a partir do versículo 16, que diz assim: Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Nessa parte do Evangelho de, de Mateus, nós temos que entender a síntese desse conteúdo. Nós temos toda a autoridade me foi dada. Então aqui a gente entende que Jesus tem o direito legítimo de poder e governo. Então sempre como quando vamos fazer alguma coisa e estamos, né, sobre essa autoridade, é o mais importante. Ide, participe de ação. O id é fluxo, fluxo da vida. Então a Bíblia ela nos relata que todos os heróis da fé eles sempre estiveram em movimento, né? Deus sempre encontrou essas pessoas fazendo alguma coisa. Só que aqui Jesus ele dá um comando direcionado e intencional. Você tem que estar em movimento, mas com a intenção de ensinar aquilo que você recebeu. No caso, os discípulos. Fazei discípulos. É o imperativo principal, ato central da frase. Então, o ide, você tem a autoridade de Cristo, ide e faça discípulos. O imperativo aqui é principal, faça discípulos. Batizando, participe de meio, né? Que é incorporar no nome trinitário, nova identidade, nova pessoa, nova vida, ensinando a guardar, a obedecer, não só a saber, a guardar, obedecer e praticar. Estou convosco, presença constante do ressuscitado. Emmanuel, o de Mateus 1:23, que fecha o evangelho. E aqui uma parte muito importante. Eis que estou convosco sempre. E aí a gente tem a autoridade de Cristo, o movimento no cotidiano, formação de discípulos, sinais de entrada, batismo e continuidade, obediência, né? Você
entra, batiza e se torna obediente, e é a presença de Cristo que sustenta isso tudo. Então, precisamos entender que qual que era o contexto dessa fala de Cristo. Qual que era o cenário? Então, primeira coisa, qual que é o cenário dessa fala? Após a ressurreição, na Galileia, onde é denominado um lugar de recomeço e de gentios. Aqui na Galileia, Mateus ele é bem categórico quando traz, né? Quando traz essa passagem, porque ele traz Galileia, lugar de recomeço de gentios e de fazer discípulos, né? Os gentios, e o monte é onde é o eco da revelação de Mateus. E aí, Israel, no caso, seriam as nações, então, os Messias de Israel, o Messias de Israel comissiona para todas as etnias. Então, Jesus, ele dá esse direcionamento muito amplo, muito assertivo, muito objetivo, cumprindo, né, que está lá em Gênesis 12:13, bênção para todos os povos. Então, a gente tem aqui a continuidade canônica, que é Lucas 24, ele fala sobre arrependimento. João, como o Pai me enviou, eu vos envio. Atos, né? Recebereis poder e sereis minhas testemunhas até os confins. Então, em Atos, quando Lucas escreve, é o reforço que os discípulos receberiam esse poder lá em Pentecostes, né? E sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. É o que nós fazemos hoje, que é a questão de entender que o ID, ele não é um ativismo. O ID é participar da missão de Deus como ressuscitado e no Espírito. E para a gente entender o que nós estamos trazendo todas as semanas, na primeira semana, né, nós falamos sobre o vinde, que é o Mateus 11. E qual que é a palavra-chave aqui de Mateus 11? Descanso. Então, quando a gente fala sobre o vinde, Jesus tem como uma palavra-chave vinde e você terá descanso para a sua alma. E qual que é o ênfase aqui, nós falamos nessa primeira passagem? Jugo de Jesus e aprender seu coração. Então, você vem, é restaurado, é curado. E qual que é o resultado? Cura e realinhamento. Então, nesse caso, Jesus ele recebe a todos. E aqui não tem condicional, né? Nessa primeira fase do vinde, não tem nenhuma condicional. Jesus recebe a todos, cura a todos, purifica a todos. Só que o problema geral é o segundo passo, que é o siga-me, onde nós falamos em Mateus 16, e a palavra-chave é a obediência diária. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado, porque qual que é a ênfase? Negar o eu, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse siga-me é andar no espírito, é deixar a sua carne para trás, deixar a sua vontade para trás, tomar a sua cruz e seguir Jesus no espírito. Qual que é o resultado desse siga-me? Caráter formado. Então você vem, cura, realinhamento. Segundo passo, esse caráter ele é formado andando com Cristo, sendo discipulado por Cristo, e o ID, que nós estamos falando agora, é o Mateus 28, que é a multiplicação. Qual que é a ênfase? Fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer. Só que quem consegue fazer isso é aquele que passou pelo processo e Jesus fala, ensinando ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Então você só consegue ensinar se você sabe fazer. E se você pegar em Atos, uma das primeiras falas de Atos, a gente entende que fala assim: Jesus,
fazia e ensinava. Então, Jesus, nesse momento, pega para a gente aqui, e Lucas, ele traz isso aqui, ó, Atos 1, versículo 1. O primeiro tratado fiz o Teófilo sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então, para você ensinar, você tem que saber fazer. E Atos confirma isso. Sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Então, Jesus, ele ensinou a fórmula para os discípulos. Então, é a multiplicação. E o resultado aqui é o fruto que permanece. E quando a gente pega esse arco do apóstolo Pedro, o arco de Pedro, que é do medo à missão, a gente consegue entender esse vinde, o siga-me e o ide. Do primeiro marco, né? É onde Pedro está no pátio do sumo sacerdote, que é Lucas 22. Qual que é a queda ali? Ele nega Jesus 3 vezes. Ao encontrar Jesus, ele olha, né? Ele tem esse olhar de Jesus quando ele está indo, né, nessa negação, né? Ele tem esse olhar com Cristo. Qual que é a transformação ali? Quebra do orgulho e evidência é o choro e a contrição. Só que em João 21, à beira-mar, tem uma ferida aberta. Pedro está com essa ferida aberta. Só que no encontro com Jesus, Jesus pergunta ele 3 vezes: Tu me amas? E nisso tem essa restauração do amor. E qual que é a evidência? Jesus dizendo para ele: apacenta as minhas ovelhas. E em Atos 2, qual que é a queda aqui? Medo da morte. Só que o Espírito é derramado, encontro com o Espírito Santo, que ele é mágico. Então a transformação é a parresia, né, que é a ousadia, e a evidência disso é a pregação pura e os milagres alcançados. Então Jesus, ele mostra essa transformação do ID na vida de Pedro. E as dimensões do ID, elas são em quatro. Primeira dimensão, autoridade. Mateus 28 fala sobre isso. Cristo é rei sobre tudo. Ele é rei sobre tudo. Então, o ID é a partir dessa autoridade de Cristo. E a prática, para hoje, é confiança e submissão. Você tem que entender que você só consegue ir em Cristo Jesus. Segundo, movimento, indo, sem parar. É no caminho, é no cotidiano, né, que as coisas acontecem, é no ordinário. Então precisamos ser intencional. Então, para hoje, temos que ter essa missão no trabalho e na casa. Terceiro, fazei discípulos, ensinar a guardar, mentoria, pequenos grupos, discipulado e o sustento. Quem que dá o sustento para que isso aconteça? Cristo, estou convosco, presença dele, oração, dependência do Espírito. E aí a gente tem outras passagens que nos dá suporte para esse id. Romanos 10, 14, 15, onde que fala: como crerão se não houver quem pregue? O id é muito importante para a gente. O ID é muito importante. Por isso temos que estar sempre na presença do Senhor, meditando na palavra, entendendo, buscando, para que a gente ensine as pessoas a guardar aquilo que nós recebemos. Então, como que nós vamos entregar alguma coisa se nós não temos? Se nós não recebemos, se nós não temos essa conexão. Então, como que eles vão crer em Cristo se não há quem pregue?
E muitos teólogos, né, falam sobre isso. Jesus ele poderia ter descido e resolvido a parada. Só que ele não precisa de nós, mas ele gosta de ter a nós fazendo trabalho. E 1 Pedro 3,15, estar prontos a responder com mansidão e respeito. Então teremos tribulações nesse ide, teremos complicações ao levar a palavra às outras pessoas, mas precisamos estar prontos a responder com mansidão e respeito. E lá em 2 Timóteo 2,2 fala transmissão geracionais. Há homens fiéis, idôneos para ensinar os outros. Então, carregar o nome de Deus, levar o nome de Deus, é muito importante. Sermos idôneos, fiéis e santificados para conseguir levar essa palavra. E Atos 16 fala, né, sobre as famílias alcançadas. Então, o que acontece quando o evangelho é alcançado? E nesse momento, nós temos os passos diários. E esses passos diários, eles nos trazem muita base para permanecer. E precisamos sempre orar pelas pessoas, para as pessoas, pessoas da sua convivência, da sua família, do seu trabalho. Abençoar pelo menos uma pessoa por dia, sabe? Entende de forma intencional e chegar nessa pessoa para levar a palavra, conversar com a intenção, ouvir histórias, compartilhar o que Jesus tem feito na sua vida. Então, a melhor forma de deixar uma pessoa, né, com o coração aberto para receber a semente é você contando a sua história, o que Jesus tem feito na sua vida. E convidar para um próximo passo. Ler o Evangelho juntos, orar por um tema, participar do devocional, né? Trazer as pessoas para cá. E aí, nós temos o RSA desse ID, que é a primeira etapa, é relacionar. Isso tem que ser uma coisa prática nas nossas vidas. Precisamos relacionar. E Jesus ele fala: todas as nações, sem acepção de pessoas. E quando você está no ID, você leva o evangelho para a pessoa ir para o vinde. E aí esse evangelho do amor, o evangelho de mostrar o amor de Deus pelas pessoas, mostrar que Jesus morreu por elas, que Jesus ama elas, e entender que o vinde, o que ela vai ter? Cura e realinhamento. Só que muitas pessoas não vão para o siga-me. Só que aí é a missão do Espírito Santo que convence as pessoas do pecado. Porque para seguir Jesus não pode ter pecado ou não estar em pecado. Porque bastou um pecado para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso. Então Jesus, ele não se relaciona com o pecado porque ele é todo santo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Primeiro passo, vinde. Aqui não tem acepção de pessoas, aqui você pode estar da forma mais errada, mais suja que estiver. Só que você será purificado, será curado e realinhado, lembra? E o próximo passo é tome a sua cruz, negue a si mesmo. Nesse passo, não é sua decisão nem sua obrigação. Aí é com a pessoa. Então, nós temos que trazer essas pessoas, né, criar essas pontes para apresentar o Evangelho e apresentar a pessoa de Cristo. É esse que é o objetivo do devocional que estamos aqui hoje. Que as pessoas vão até Jesus, né? Vão até Jesus, vinde, e ali, com esse relacionamento, ela vai se transformar e vai conhecer, vai ter essa experiência. Então, qual seria o exemplo?
um café intencional, mensagem de encorajamento, cria pontes e cria laços, relacionar. Depois, servir, amar de forma concreta, amar de forma verdadeira. Exemplo, ajuda prática, ajuda a uma tarefa. Então, sempre servir as pessoas e a pessoa entender. Essa pessoa é diferente. E aí você fala, a diferença é que eu tenho Cristo na minha vida. Então, é relacionar, servir e anunciar. Enquanto você está servindo, você está anunciando. Enquanto você está relacionando, você está anunciando. E anunciar é a fala de Jesus, é anunciar o Evangelho, testemunho, convite simples. E aí tem o testemunho em 60 segundos, né? Primeiro, antes, como eu sentia, como eu pensava, como eu vivia, como eu era antes de Cristo. Segundo, encontro. O que eu ouvi, o que que eu vi de Jesus? Terceiro, depois, o que mudou em mim? E o convite. Posso orar por você? Quer ler um trecho do Evangelho comigo? Então, é um testemunho rápido para levar o Evangelho para as pessoas. E são perguntas, conversas que abrem as portas, que seria, se Deus te respondesse hoje, o que que você pediria? Um exemplo de pergunta para você chegar e abrir a porta para o Evangelho. Você já teve paz depois de orar? Tá? Você já orou alguma vez? Você já teve esse relacionamento alguma vez? Podemos orar agora, por exemplo? Posso te enviar um verso curto que me ajudou essa semana? O que eu mais faço hoje é, assim que eu converso com a pessoa, independente de qualquer tema, eu pergunto se ela é cristã. E aí, quando você pergunta se ela é cristã, a tendência dela é falar a sua denominação, ou se é católica, ou se é evangélica. Mas eu parto do princípio, se você crê em Cristo, né? Se você acredita em Cristo, se você segue a Cristo, né? E a pessoa, quando ela começa, né, falar que ela é cristã, a primeira coisa que eu faço é o convite para o devocional para o nosso grupo, para a nossa comunidade. E se você não está assistindo em gravado, vou deixar o link aí embaixo nos comentários. Mas é para que as pessoas elas tenham esse contato com Jesus. O devocional, eu se eu pudesse nem aqui a minha cara eu aparecia, deixaria a tela desligada para o foco ser somente a palavra. Cristo, é Ele, é tudo sobre Ele. Então, pode ser uma opção que você tenha na sua vida de trazer a pessoa para a nossa comunidade Vida Plena. E ao trazer essa pessoa, ela vai ter um relacionamento com Jesus, com o Evangelho, todos os dias. E aí ela vem para o nosso encontro de segunda-feira. Pode ser um passo. E aí nós entendemos que existem alguns obstáculos para esse momento do ID. Então, obstáculo um, medo de rejeição. Qual que é o sentimento? Ansiedade. Então, tem muitas pessoas que, quando entram, né, para essa seara do evangelho, ela tem medo de ser rejeitada, de não ser aceita, né, da pessoa não receber o evangelho. Então dá um sentimento de ansiedade. Só que qual que é a resposta bíblica para esse sentimento? Nós acabamos de ler. Presença, estou convosco. Então, Jesus ele fala, né? Eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Mateus 28:20. Para tirar essa ansiedade é estar em Cristo. Ele está conosco até o fim do mundo. Segunda coisa, segundo obstáculo comum também que pode vir a acontecer, que é a vergonha. Vergonha de falar de Jesus, vergonha de pregar o Evangelho. E para a vergonha gera-se um sentimento de insegurança. E nesse sentimento de segurança, a gente está lá em Atos 1:8, que é o poder do Espírito, que a gente possa entender que é o Espírito
Espírito que nos dá esse poder e elimina essa insegurança. Outra trava, né, outro obstáculo comum também que pode acontecer, não sei falar. Sentimento, incompetência. Só que onde a gente pega uma resposta bíblica para esse não sei falar? 1 Pedro 3,15. Testemunho simples. Acabamos de falar sobre isso. É só você falar o que Jesus fez na sua vida, quem você era antes de Cristo, quem você é agora. Então é simples, um testemunho simples. Outro obstáculo pode ser o ativismo, né? Que é a questão do cansaço. Ah, mas eu não consigo, não tenho tempo, estou sempre cansada. Aí que a gente vai para João 15. Permanecer antes de agir. Então, antes de você ir, permaneça em Cristo. Ele vai te restaurar, ele vai te dar esse poder para você ir. E orgulho. O obstáculo pode ser muito orgulho de comparação, né? Ah, outras pessoas são melhores que eu, né? De comparar. Qual que é a resposta bíblica? Mateus 20, que está trazendo o serviço e a mansidão. O importante é fazer em nome de Jesus, é levar o evangelho. Então, nós entendemos que no alguns quadros comparativos, para a gente poder fixar esse conteúdo. Primeiro, a origem, critério, origem. Minha ideia, qual que é a missão? A autoridade de Cristo. A missão aqui não é sobre a minha ideia, o que eu penso, mas sim sobre a autoridade de Cristo sobre nós. Energia, né? Quando a gente fala sobre energia, a pessoa vai sobre minha força. Quando a gente fala de origem, não é sobre a sua ideia, mas sim sobre a autoridade de Cristo. Não é o que você pensa, é sobre o que Cristo diz. Quando a gente fala de energia, não é sobre a sua força, não é a força do seu braço, mas sim o poder do Espírito Santo. O foco não é o evento que acontece, mas sim qual que é a missão? É o processo do discipulado. E o sinal não é sobre ter uma agenda cheia de fazer, né, a pregação do evangelho e levar o evangelho, mas sim a missão é ter o fruto que permanece. Então temos que ter isso bem alinhado na nossa mente, para que a gente possa entender que o ID ele é muito mais do que um evento, muito mais do que um evento, pois existe as entradas e a continuidade, que é sinal de arrependimento e fé. E quando você tem esse arrependimento e fé, o próximo passo é o batismo. Quando você tem esse marco da conversão, você conhece Jesus, você acredita em Jesus, e aí o sinal disso é arrependimento e fé. É arrepender-se da vida passada, das atitudes erradas, da vida errada, e o próximo passo é o batismo. Segundo, depois do batismo, é identidade no nome. É saber quem você é em Cristo Jesus. O próximo passo é aprender e obedecer. E a partir da obediência, passos semanais e ir para a multiplicação. Então, em Cristo, nós temos a autoridade, né, de ter essa autoridade de Cristo em nós, o indo, fazendo discípulos, batizando e ensinando a obedecer. Vemos aqui essa vida real, que Ele está conosco e tem um convite prático para hoje. Então, o convite de hoje de Cristo é que possamos ir e fazer discípulos e ensinar a obedecer a palavra. Então, precisamos agora
a partir do vinde, né? Já aprendemos com Cristo, já pegamos aquele jugo que é leve, já fomos purificados, já fomos realinhados, passamos pelo processo. Esse processo aqui ele é bem árduo de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então, quando você segue, é uma luta diária, né? Nós vamos falar isso nos próximos encontros, né? Que até o próximo encontro agora, e você vai me perguntar, Elvis, como que eu faço? Nosso próximo encontro é Efésios 6:10, onde fala-se da armadura do cristão. Quais são os obstáculos do ID? Beleza, entendi, já vim até Jesus, me alinhei, me purifiquei, já neguei a si mesmo, já tomei a minha cruz, já estou com Cristo. Agora eu quero ir para o ID, eu quero ir pregar, eu quero ir fazer. Só que Paulo ele fala, né, que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. E no ID nós temos que ter alguns cuidados para o ID, que a tribulação ela é gigantesca, né? A, a força contrária que o inimigo imputa nas nossas vidas é muito grande. E aí, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a armadura do cristão. E aí, o tema é revestivos da armadura de Deus, para que possamos permanecer nessa jornada. E que o Senhor ele possa nos capacitar, que nós possamos a cada dia mais nos aproximar, a cada dia mais ler a Bíblia, a cada dia mais conhecer a Cristo Jesus. E a cada dia mais que a gente tenha essa capacidade para levar a palavra ao máximo de pessoas possíveis. Tem muita gente precisando. Só que tem muita gente, nós já falamos sobre isso, né? As pessoas que são como a dracma perdida, que nem sabem que estão perdidas. Se você chegar e levar o evangelho, ela nem sabe do que se trata, ela nem sabe do que Jesus, né? Do que Jesus fez por elas. E tem as ovelhas perdidas, que conhecem o pastor, que sabem quem é o pastor, só que não sabem voltar para casa, não conseguem voltar. E tem o filho pródigo, que o pai está esperando ele voltar a cair em si. Então nós temos um trabalho muito grande, que é nós estamos recebendo a palavra, né? Nós estamos nos aproximando, nos relacionando, nos aprofundando e precisamos, mais do que nunca, levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos aqui mais um encontro falando sobre como revestir da armadura do Senhor. Vamos com tudo, uma semana abençoada e um beijo gigantesco para vocês.